gravando depois os vídeos? Ah, era para te Não, perguntar. eu tô. Tá lindo seco. Como é Tá, muito grande, os vídeos são muito grandes, daí fica muito. Trava tudo aqui. tá, beleza. Então, hello, eu sou a Bruna, sou arte terapeuta. Esse daqui é mais um Arte Terapia em Campo. Hoje com a Gabriela Buda, que tem uma experiência aí em clínica psiquiátrica, para contar para a gente como que é ser arte terapeuta dentro desse contexto e para a gente poder também ampliar as nossas possibilidades de trabalho. Muito obrigada, Gabi, pela presença, pela generosidade de compartilhar os seus conhecimentos. Esse daqui o contato da Gabi, no final vou colocar o e-mail dela também, mas se vocês já quiserem seguir, acompanhar, a entrevista vai funcionar da mesma forma que a gente fez nas últimas duas. Quem é a Gabi, as bases dela, como que é o trabalho dela na prática, os conselhos que ela dá para outros arteterapeutas, o que ela espera do futuro e ela, como é o trabalho dela hoje, o que ela atende, o que ela pode ofertar para você, caso tenha interesse nos serviços dela. Certo, Gabi? Certo, Bruna. Bom, obrigada pela apresentação. É sempre um prazer, assim, estar aqui e falar de arte terapia. Eu acho que é muito importante a gente falar, né? E é sempre muito bom falar com outros arteterapeutas e sobre arte terapia, né? Acho que é muito legal esse processo. Obrigada pela oportunidade também. Obrigada. Antes, para a gente começar, então, quem é a Gabriela Buda hoje? Nossa, essa pergunta é muito ampla, né? Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de transitar por lugares diferentes, assim, né? Então, acho que até por conta da minha formação. Eu comecei minha formação em 2010 lá em Ouro Preto, no curso da bacharelado em museologia, que com certeza tem uma influência muito grande no meu trabalho, né? Essa visão mais das áreas das sociais aplicadas, né? De memória, de entender e olhar um pouco para a sociedade, para a construção dela a partir da perspectiva da memória e de como os indivíduos se relacionam também. Depois eu fui fazer, na museologia, eu tive uma experiência muito grande com arte e educação em museus, e me veio uma vontade de experimentar isso na sala de aula, né? Então, eu fui fazer licenciatura em arte, lecionei por um tempo, e aí, com contato com jovens, com adolescentes, eu falei, não, eu quero estudar saúde mental. E aí, curiosamente, me suscitou muito porque eu trabalhei numa escola que era meio que dominada pelo tráfico, assim, né? Então, e adolescentes, eram indivíduos muito novos, que estavam ali ou em uso ou no tráfico mesmo, na criminalidade, sabe? E aí eu falei, não, eu preciso entender um pouco mais disso e dessa questão do transtorno de uso de substâncias, e fui estudar saúde mental. E você está me ouvindo, Bru? Parece que está travado. Tô te ouvindo, para mim tá tudo certo, mas eu tô travando mesmo. Pode continuar. Tá, beleza. E aí foi assim que eu cheguei na arte terapia, né? Nesse lugar, assim, de entender um pouco mais da saúde mental, mas de não querer fazer psicologia, né? De ter a ver com o meu trabalho. E eu sempre achei, assim... Beleza. E eu sempre achei o trabalho com arte muito potente, né? E trabalhar com criatividade sempre foi muito meu foco, desde a museologia, e o trabalho com arte é sempre muito potente, né? Para a gente discutir muitas áreas, muitas coisas diferentes em sala de aula, trazer temáticas. Eu acho que o legal de trabalhar com arte é que a arte, ela proporciona para a gente a possibilidade de experienciar outros lugares que não são os nossos, né? E aí a gente vai por meio da produção, por meio de música, enfim, das linguagens diversas, e foi assim que eu caí na museologia, né? Na arte terapia. Depois fui atuando no terceiro setor e tal, e aí hoje eu trabalho com transtorno de uso de substância, eu não estou mais na psiquiatria, né? Mas foi também esses caminhos que foram me levando até a psiquiatria e estar aqui hoje, né?
Maravilhosa. Nossa, eu não sei se você conhece a Paty, que faz arte terapia no museu. Eu acho que Uhum. seria. Sim, ai, Sim, já vi. Nunca participei de um grupo com ela, mas sou louca para participar, assim, deve ser muito legal. nossa. Você foi falando, eu fui lendo essas coisas, eu falei, gente, a Gabi e a Paty juntas, imagina. Você já contou um pouco como foram a sua trajetória até chegar na arte terapia, mas eu vou perguntar assim mais especificamente. Como você soma tudo isso, todas as experiências com museologia, arte e educação, no seu trabalho como arte terapeuta hoje em dia? O que que você falou da memória, mas o que que você sente assim especificamente que putz, isso colabora muito hoje com o meu trabalho? Bom, Bru, ontem eu estava revisando as perguntas que você me mandou, e aí eu fiz um brainstorm, assim, né, junto com a minha esposa em casa, e aí essa pergunta acho que é uma das mais difíceis. Essa é dos referenciais teóricos, né, porque para mim é sempre um encontro. Tem aquela frase super clichê do Jung, que todo mundo publica, que todo mundo repete, né, de ser sempre uma alma humana de frente para outra alma humana. Eu acho que é sempre isso, né? Pensar um pouco nessa leitura de quem está na minha frente. Então, se eu vou te atender, quem é a Bruna? Do que ela gosta? De onde ela veio? Né? O que ela faz? O que ela não gosta? Né? Então, assim, entender e fazer essa leitura do indivíduo que está na minha frente é muito importante, sabe? Eu acho que isso tem uma linguagem ali da museologia que é muito forte, né? De entender que, assim, a saúde mental, e eu acho que isso é um campo, uma coisa que está se abrindo bastante na teoria hoje também da psicologia, enfim, né? Não ser só teoria clínica, né? Eu preciso entender esse indivíduo e esse processo de adoecimento dele, que seja, né? A partir de um contexto que ele está vivendo, né? De um contexto social que ele vem, porque não é o mesmo adoecimento que, sei lá, alguém que comeu a vida inteira muito bem, que foi para as melhores escolas e que tem assim, um processo ali de ansiedade pré-vestibular, não é o mesmo de quem está numa área de risco, de vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa também olhar para esse indivíduo para que não fique uma intervenção muito rasa, né? E para que eu traga também referenciais que façam sentido para esse indivíduo. Porque não adianta, por exemplo, eu falar de mitologia grega, que a gente aprende muito com as mitologias, para alguém que não vai fazer sentido. Né? Que para alguém que tem um outro referencial de religião, por exemplo, né? Ou de criação, enfim. Né? Foi só um exemplo muito simples, mas é importante a gente entender quem é o indivíduo que está na minha frente, sabe? E eu acho que esse lugar das sociais aplicadas, que é a museologia, traz muito disso, dessa visão também, dessa possibilidade também de ampliação da visão, sabe? Assim, a sua experiência dentro da escola, em uma situação, em um contexto muito complexo, também não tem como você ignorar isso depois de uma experiência dessa, né? Sim, sim. Né? Não era eu trabalhava numa cidade do interior, né, de Minas, então não era uma escola necessariamente num contexto de violência, ficava no centro da cidade, mas também, a gente precisa também olhar esses atravessamentos, né? Era uma escola que era precarizada por conta de N fatores da direção, eu também não acho que é legal ficar expondo aqui, né? Mas a gente precisa fazer também a leitura desses acessos, né? Que acessos e que oportunidades esses indivíduos têm, né? Uhum, E o que é ofertado para eles socialmente também, né? perfeito. E quando você teve o primeiro contato com a arte terapia e você falou, não, ok, qual foi o clique? Você falou, é isso que eu quero para minha vida. Olha, Bruna, e aí é uma pergunta assim que pode ser um pouco, eu posso devagar um pouquinho, tá? Mas eu vou tentar puxar para aterrar aqui. Eu mudei de cidade quando eu era criança e eu acho que tudo isso faz parte também. A gente se olhar enquanto construção de indivíduo, enquanto terapeuta, é muito importante para a nossa prática, até para a gente tomar muito cuidado com possíveis processos de transferência e contra-transferência, né? A gente tem que ser muito técnico quando a gente olha para o indivíduo.
Mas, para mim, a arte-terapia, de certa maneira, ela sempre esteve presente, né? Desde quando eu mudei de cidade, e eu detestava morar no interior, eu sou daqui de São Paulo, assim, nunca me dei bem com essa cidade do interior, como criança, né? E aí eu fazia aula de desenho, assim, foi um dos primeiros. Eu sempre gostei muito de arte, né? E de museu também, sempre fui uma criança nerd. E aí eu fazia aula de desenho, e depois eu fui trabalhar no projeto dessa professora, assim, então ela é uma pessoa que sempre me incentivou muito a explorar muitas linguagens artísticas, né? Então, acho que muito do que eu faço hoje, de ser bordadeira, de desenhar e tudo mais, tem muito a ver com essa tia, né, que eu tinha quando era criança, que era uma tia de coração, assim, que eu continuei com contato até ela falecer. E aí eu tive um médico também, que me influenciou muito, que, na verdade, a gente em casa sempre se tratou com homeopatia, e por um tempo o doutor João, ele foi o nosso médico homeopata, só que ele também era psiquiatra, ele se formou junto com a Anísio da Silveira. E aí, é muito louco isso, porque eu não fazia ideia de quem era a Anísio da Silveira. Não sabia, né? Ele é até citado num dos livros dela. E ele que, um dia, quando eu estava próxima de fazer faculdade, assim, que eu contei para ele, era um querido também, a gente ficava horas conversando, divagando, assim, e acho que horas não, mas durante a consulta, né? E aí ele me apresentou o trabalho da Nise, ele falou bastante sobre isso, inclusive quando eu comentei com ele que eu ia fazer museologia, ele fez uma fala que na época eu nem entendi, depois foi fazer sentido, assim, sabe essas coisas que você escuta e depois você fala, olha, a influência dele, né? E aí ele me mostrou o trabalho dela. E aí, na faculdade de museologia, a gente tem uma disciplina chamada museografia, que a gente tem que criar uma exposição, toda a exposição, e o meu trabalho foi sobre o trabalho da Anísio da Silveira. Eu fiz alguns estudos de caso sobre ela e tal, na exposição. E aí eu já gostava muito do trabalho dela. Desculpa, tem uma visitante aqui. Ela ama uma câmera. Todas as vezes que eu faço live, alguma coisa ela aparece. Mas aí eu sei que eu fiz esse trabalho e tal, e aí eu sempre gostei, recorri muito a esse processo da experiência de arte como um laboratório mesmo. Então, a gente fazia oficinas, quando eu era estagiária no Museu da Inconfidência, a gente fazia oficinas de férias e oficinas de brincadeira, muito a partir desse lugar. E eu acho que eu fui conectando uma coisa, quando eu fui também para a sala de aula, a minha ideia era muito mais trazer os adolescentes para um lugar de produção artística e de desenvolvimento da criatividade do que ficar falando sobre teoria da história da arte, né? Para mim não faz sentido isso. E aí eu acho que é muito mais fácil a gente aprender história da arte a partir da prática daquilo, né? Que faça sentido do que necessariamente ficar lá estudando todos os teóricos e tal. Não que eles não sejam importantes, né? Eu li muito Gombrich na faculdade, mas enfim. E aí isso foi fazendo cada vez mais sentido, e quando eu entrei na pós, eu falei, não, é isso, né? Esse é o meu caminho, e cada vez mais, assim, né? Então, acho que, assim, esse contato no ensino médio com a Anísio da Silveira, para mim, foi muito fundamental, e tem muita influência na minha vida, assim. Isso é muito legal, assim, o quanto ouvir as histórias, o quanto a coisa já tá lá, sempre esteve lá, né? E a gente vai escavando, tirando, e quando chega, revela-se a arte-terapia, mas ela sempre esteve lá, de alguma forma, nas histórias dos Sim, arte-terapeutas. É muito legal. e é muito louco, assim, né? Porque eu brinco que em alguma instância a arte ainda deu uma salvada na minha vida, assim, sabe? De que, não, óbvio, né? Não é não num sentido profundo, mas eu acho que de conseguir me comunicar, né? De conseguir construir muita coisa. Então, por exemplo, foi por meio do bordado que eu me conectei com as artesãs no sul de Minas, e aí eu tive uma experiência de ser presidente do Conselho de Cultura da cidade por conta dessa linguagem com outras mulheres, né? E aí tem
muitos atravessamentos que a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas que tem contato com outras mulheres que produzem a partir do seu autoral, né? Então, acho que essa linguagem, acho que o grande lance da arte, na verdade, que eu acho que é isso o mais potente da arte-terapia, é trazer para fora o nosso autoral, né? Quem a gente é, comunicar o que está na nossa alma mesmo, né? Na nossa essência. E aí eu acho que é por isso também que a arte-terapia está sempre na minha vida, assim, né? De um jeito ou de outro. Ai, e quando você começou a pós, qual era como foi a entrada dessa formação? Quando você entrou nessa formação, qual era o clima da arte-terapia na época? Porque para cada pessoa tem um contexto, né? Agora a arte-terapia está muito comentada. Um monte de gente, pelo menos aqui, já sabe o que é arte-terapia. Mas talvez durante a sua formação era outro contexto. Como que era isso? Como foi isso? Bruno, eu não sei se eu sei te responder essa pergunta, porque, na verdade, eu percebo hoje que tem uma ampliação, né? Eu entrei em 2019, e eu sei que hoje tem uma ampliação, assim, de possibilidades, e tem se falado muito, inclusive por conta dos congressos, né? E eu tenho achado isso muito maravilhoso, mas na arte-terapia, enquanto campo teórico mesmo, assim, de fazer, eu caí um pouco de paraquedas, porque eu não sabia, né? Eu conhecia uma arte-terapeuta no sul de Minas, vou tentar tirar ela daqui da frente. Eu conhecia uma arte-terapeuta no sul de Minas, só. Eu pedi uma indicação para ela, ela me indicou a Pomar, que ficava muito longe de, assim, ia ser maravilhoso ter estudado na Pomar, mas, assim, completamente longe, fora da minha realidade. E aí eu fui procurando meio que desbravando mesmo essa área. Aí eu descobri a UBAAT, que eu falei, não, então, beleza, o que precisa ter um curso para ser um bom curso de arte-terapia, né? Aí eu sei que na época eu descobri a UBAAT, vi que tinha algumas recomendações, fui ligando de escola em escola, assim, entendendo grade curricular, o que era e tal, como é que funcionava. Então, assim, eu fui entender mesmo que existia uma rede de arte-terapeutas com as associações, isso eu já estava quase formada, assim, né? Então, eu não sei se eu sei te responder essa pergunta, né? Já dá um contexto para responder, tá tudo certo. E aí a gente vai para a pergunta, né, que é a base, entrando no bloco das bases, que você falou que já foi complexa para você definir, que é a parte das principais linhagens teóricas que você acredita que sustenta a sua prática hoje. Então, eu não sei te responder isso, e essa foi uma pergunta que eu fiquei maquinando muito, sabe? Porque até por vir também da museologia, por vir talvez de uma universidade pública, né, de ter essa oportunidade e tal, eu sempre li muita coisa, né? Eu sempre li sobre muitas coisas. Então, eu não sei se tem uma referência teórica que eu me utilize hoje. Óbvio que, assim, o trabalho da Anísia da Silveira é um dos trabalhos mais importantes, né? E eu acho também que é importante a gente reverenciar outros arteterapeutas que vieram antes de nós, né? Então, por exemplo, Angela Filippini, a Patrícia Pina, né? São pessoas muito importantes. Eu geralmente costumo participar muito de eventos em arte terapia, os gratuitos e os não gratuitos. Estou sempre fazendo cursos, né, de material e faço supervisão também. Isso é uma coisa que para mim é muito fundamental. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na clínica ainda, né, com pacientes neurodivergentes, eu nunca tinha trabalhado com neurodivergência. Aquilo para mim foi assim, não, eu preciso achar uma arte terapeuta que me ajude, que tem experiência. Eu fui falar com a Mônica Ruibal, né, fiz algumas supervisões com ela, porque eu preciso de alguém que me dê esse embasamento, né, e eu sempre peço, eu sou muito cara de pau, assim, então eu falo, você tem alguma coisa que eu possa ler? O que você me recomenda, né, então é sempre também nesse lugar do encontro, sabe, até para não ir muito preparada para o encontro, né, não que eu vá livre, assim, né, despreparada, não é isso, mas
sempre, assim, entendendo quem que está ali na minha frente, quais são as demandas e o que, que eu preciso trazer, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante nessa pesquisa, assim, nessa busca, é a gente estar em contato com o que tem sido publicado. Então, por exemplo, tem um livro que eu acho muito legal, que eu gostaria que, assim, todo mundo lesse, porque ele fala muito sobre internet. Então, quem trabalha com adolescente e juventude é um livro fundamental, que chama Geração Ansiosa, não sei se você já ouviu falar, Não. que fala, é um livro, eu tinha ele aqui, eu só não sei onde tá, porque eu preciso organizar esse estante, mas enfim, depois, se eu achar ele... Ah, tá aqui. É um livro que fala sobre hiperconexão, assim. É muito bom esse livro. Ele foi ele foi best-seller de vários lugares, assim. É um cara norte-americano que faz estudo de como a conexão, assim, as redes sociais têm influenciado na geração de transtornos de ansiedade e, inclusive, tentativas de suicídio, assim, como é um fator que influencia, né? De adolescentes de 14 a 17 anos e tal. Então, é muito importante esse tipo de leitura. Uma outra coisa também é entender um pouco das patologias, óbvio que a gente não fecha um diagnóstico, né? Não é esse o nosso papel, muito pelo contrário, mas eu acho que é importante a gente olhar para isso também, até para a gente poder construir relatórios técnicos, né? Então, se eu tenho ali um adolescente que tem uma possibilidade de um transtorno borderline, ou de uma bipolaridade, né? É importante a gente olhar para isso também com esse olhar técnico, para que não fique só nesse campo da arte, do lúdico, né? Isso é uma das coisas que a gente mais escuta. Ah, não, é muito importante seu trabalho lúdico, mas espera aí, não é lúdico, né? A arte-terapia, ela tem um poder intervencionista muito importante, muito potente, que não dá para a gente simplesmente ficar ali nessa produção rasa, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu vou buscando de muita coisa. Eu acho maravilhoso. Daria para cortar várias coisas e ampliar todas essas respostas que você está dando, porque sensacionais. Várias discussões. E existe, você já citou a Nise, a Ângela, tem mais alguém que você acha que é importante citar como pessoa que te inspira, te inspirou na prática arte terapêutica? Eu acho que os colegas, sabe, Bruna? Porque é muito legal isso. Primeiro que eu acho, e isso é uma visão minha, tá? Pode ser uma visão romantizada, mas eu acho que a arte-terapia é uma área muito generosa entre nós, sabe? Eu acho que é muito legal ter esse contato, isso que a gente está fazendo, assim, eu conheço vários outros arte-terapeutas que fazem, e que ajudam, e que te indicam literatura, eu acho que é uma área muito generosa nesse sentido, sabe? Eu, pelo menos, me senti muito acolhida. E eu acho que observar o trabalho dos colegas é muito inspirador, sabe? É muito legal. Você falou, nossa, que sacada. Que nem você falou da Patrícia, né? É Patrícia, do museu? Eu acho muito legal o trabalho dela, né? E, assim, já me inspirei nisso para fazer sessões com pacientes do consultório no museu também, né? E eu sei que a Mônica Ruibal também faz isso, né? Então, eu acho que não é a gente copiar, é óbvio, porque tem uma questão de autoria aí desses trabalhos, mas de estar conectado, assim, de estar observando. Tem o pessoal do Sul, do Valdir, do GEPAN, que eu acho muito legal também, sempre que eu posso, eu estou ali nos grupos deles. Já fiz curso com o GEPAN também, que é muito legal, eles estão sempre muito à frente, assim, sabe? São coisas muito contemporâneas mesmo dentro da nossa área. Que nem o ano passado eu fiz um curso com eles de quando saiu o NR1, isso? NR1, que é da saúde mental nas empresas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente honrar e reverenciar o trabalho dos colegas que estão com a gente também, né? Porque é muito fácil a gente falar, fulano que trabalhou, que nem a Anísia da Silveira e tal. Ela é maravilhosa, de fato, né? Mas quem está aqui comigo na contemporaneidade também produzindo, também pode ser maravilhoso, assim. Então, acho que
honrar quem está com a gente também, quem veio antes e quem está agora também é legal, sabe? É importante. Perfeito, perfeito. Nossa, perfeito. E aí, quando a gente entra agora na prática específica da clínica, da sua experiência, como você chegou nessa clínica psiquiátrica? Como foi por convite, concurso? O que te motivou a entrar e topar entrar dentro desse contexto? Eu gosto muito de desafio, eu acho que é legal, assim, eu gosto desse lugar de, tá, e aí, qual é a próxima treta que a gente vai resolver agora? Mas eu gosto muito desses lugares que me desafiam, assim, né? E aí, eu estava querendo mudar para São Paulo por questões pessoais, assim, voltar para cá, né? E casou de mandar currículo e o meu currículo ser legal, assim, para eles, né? Eu trabalhava na época no terceiro setor, já trabalhava com adolescentes, e aí o pessoal das jovens me ligou, e aí a gente fez a entrevista e casou de ser legal, né? E aí foi isso. E aí, quem mais se perguntou? Foi assim que eu cheguei, mandei currículo, fiz entrevista. E aí eu acho que o desafio foi essa pergunta também que você fez, né? Pode Foi falar, já queremos desafio. adaptar aquilo que eu tinha aprendido, porque no curso da pós a gente aprende várias coisas super legais, né? E aí você fala, eu quero fazer isso e tal. E aí talvez, com o tempo você vai aprendendo que nem tudo cabe, né? E aí, para mim, o mais difícil foi a adaptação de material, porque na clínica psiquiátrica, principalmente quando você trabalha com menores de idade, é um público de alto risco. Então, é importante a gente pensar na materialidade que a gente vai levar, porque pode, por exemplo, é muito legal fazer olho de Deus, legal. Só que eu não vou levar palito de churrasco, entendeu? Porque é muito perigoso, né? Então, essa questão de ter que contar material antes de entrar e antes de sair, ficar muito atenta, assim, né? Já aconteceu, por exemplo, de ter paciente que quebrou o pincel para se machucar ali no meio da atividade, aí você tem que parar tudo e lidar com isso. Então, acho que essa é uma das dificuldades, assim, dos desafios, na verdade, mas que com o tempo também você vai pegando o jeito, né? E aí trazer muito para esse lugar novamente da criatividade, de tá, então se eu não posso usar palito de churrasco, o que é que eu posso usar no lugar do palito de churrasco para fazer que também traga para mim aquele processo que eu estou interessada, né? E é muito legal esse exercício, Bruna, porque a gente vai saindo também de um lugar de conforto, e falando assim, não, então, já que eu... E aí isso também pode ser um lugar de discussão e de debate com o grupo, né? Porque, olha, a gente não pode usar esse material que seria mais simples de vocês usarem, porque a gente tem um contexto, né? Então, é óbvio que a gente faz isso com muita sensibilidade, né? Não dá para responsabilizá-los por isso, e com muita responsabilidade também, mas é muito legal, assim, e deu bons frutos, sabe? É muito gostoso trabalhar, assim, né, com essa população. Meu, você falando assim, eu fico pensando, porque realmente eu trabalho online, clínica, e existe uma gama de possibilidades, né? E Uhum, pera, não é bem assim. Tem que sair sim da zona de conforto e repensar um monte de coisa, porque tem as suas proibições, tem as coisas que não são permitidas dentro da clínica. sim. E assim, como que era aplicar arte-terapia dentro desse contexto? Como que era uma sessão? Era semanal, quinzenal? Eram os mesmos grupos? Eram grupos diferentes? Bom, aí a estrutura do meu trabalho lá funcionava assim, eu trabalhava com grupos diários, todos os dias a gente tinha grupo no ateliê. Não sempre eram grupos de arte terapia, até porque, assim, eles precisavam de um momento livre para escrever carta para suas famílias, escrever no seu diário, para ter uma prática livre também, porque ficar ali naquele processo terapêutico todos os dias, 5 dias por semana, você nem elabora o que você está trabalhando ali, né? E eram grupos muito grandes, então a gente chegou a época de ter 40
pacientes num grupo, assim, né? Quando a gente chegou numa lotação de acho que 90, então tinha, por exemplo, 40 pacientes no grupo, né? Então, às vezes, isso fica um pouco mais desafiador, porque você não consegue dar atenção ali. E aí, uma coisa muito legal de trabalhar numa equipe multi é justamente isso. Então, eu trazia atividades, e aí a gente fazia essa partilha em grupo, mas para não expor, inclusive, aquele indivíduo que está ali no grupo, porque essa não é a função do grupo, né? A gente falava, então, pega isso e leva para a sua sessão de psicoterapia, lá junto com a sua psicóloga de referência, né? E aí, às vezes, eu trazia isso, falava, ó, preciso olhar para isso, né? Então, era muito legal esse processo do grupo, né? Porque suscitava muita coisa. E aí a gente ia fazendo os acolhimentos, né? Entendendo quais eram as demandas individuais também. E eu fazia também alguns atendimentos individuais. Então, quando a gente via que era um paciente que tinha dificuldade de se expressar, ou que a arte-terapia era muito agressivo, e aí a arte-terapia podia entrar ali num lugar mais de organizador dessa raiva. Teve um caso também de um paciente super psicótico, que estava super agressivo, e que também a arte-terapia foi ajudando a lidar com esse processo do que tinha acontecido e organizar. Foi, acho que, um dos processos mais bonitos, assim, que eu acompanhei esse. Então, eu ia também trabalhando em parceria com os psicólogos e psiquiatras para trazer um outro olhar, né? Até porque, assim, para a internação psiquiátrica, especificamente, a TCC, ela é muito boa, né? Então, assim, acho que a gente precisa dar espaço para outras teorias também, né? Eu não sou muito fã da TCC no consultório, mas para a internação ela é muito boa, porque precisa ser uma resposta rápida, né? E a TCC ela tem isso como principal caminho, né? Porque o objetivo de uma internação psiquiátrica não é institucionalizar o indivíduo, mas é estabilizar um quadro agudo, né? Então, sei lá, uma tentativa de suicídio ou processo de autoagressão, automutilação, uso extremo abusivo de substância, né? Então, o tempo da internação psiquiátrica, ele é um tempo curto. Não é um tempo igual a gente faz no consultório, que é um processo que vai levando. Não é isso, não é um processo analítico. Ele é um processo de estabilização de quadro. Então, e tem coisas que a TCC não acessa, né? Então, a arte-terapia, ela entrava como um caminho mais profundo, assim, que deu muito bons resultados também, muito legal. E tem isso também, essa ideia de conseguir trabalhar rápido, né, num processo arte-terapêutico de intervenção rápida, né. E aí isso foi muito legal, porque eu trabalhei com a Lívia, assim, a Lívia era Mendonça, minha supervisora, uma pessoa incrível, assim, super maravilhosa. Ela é professora do IJBA, né, e aí especialista em adolescente também, então, assim, me deu vários materiais e me ensinou muita coisa. E aí a gente conseguia ter uma resposta rápida, assim, foi muito legal esse processo. Nossa, isso é uma. Ai, depois eu falo sobre isso. Não vai dar tempo. Mas esse é um ponto, essa coisa de tempo, de falar sobre os tempos das coisas e de acordo com o lugar que a gente está, com os objetivos daquele ser humaninho, com os objetivos do contexto que você. É muito relevante e a gente não fala sobre isso. E dentro da formação, pelo menos, não tive acesso a isso. Então, essa coisa que leva um tempo é o que eu mais escuto, que a gente mais escutou na formação, que a gente mais escuta. Mas, e nessa situação, nesse contexto, que a gente precisa ser mais objetivo, precisa ser mais pontual, ai, 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 complexo. Eu acho que, assim, isso também vai do perfil de cada profissional, né? Então, assim, tem gente que trabalha muito com a experimentação sensorial do material, né? Eu acho que isso é muito, muito produtivo, acho que é legal, mas isso dentro de um contexto de consultório, que eu tenho tempo com aquele indivíduo, né? Quando eu não tenho esse tempo, eu preciso trazer uma intervenção mais direcionada, né? Até para o nosso tempo de trabalho ter mais qualidade, né? Então, é importante a gente pensar nisso também, né? Como é que isso vai direcionar a minha prática? Às vezes tem pessoas que não conseguem devolver,
não é devolver, não é essa palavra, mas às vezes não cabe num processo, né, esse direcionamento da atividade. Então, a gente também precisa ter essa sensibilidade de entender assim, tá, que linguagem vai funcionar melhor, né? Eu vou conseguir ter uma resposta terapêutica mais interessante com esse indivíduo que está ali, né? Maravilhoso. Tem essa questão do tempo, você falou da questão de materiais também, das adaptações. Tem mais alguma coisa que você considera que seja desafiador, ou seja, até um obstáculo estrutural que a arte-terapia, dentro desse contexto da clínica psiquiátrica, ela enfrenta? Eu acho que é o mesmo de todos os contextos, assim, Bruna. Explicar para as pessoas e falar para as pessoas o que é arte terapia, né? Eu acho que esse é a principal questão, né? Como que eu vou comunicar de que isso não é uma atividade de arte, não é um desenho para colorir, né? Não é uma atividade livre, né? Não, de que aquilo tem um processo de estudo por trás, tem uma pesquisa, tem uma justificativa, não é qualquer material que eu faço. Então, por exemplo, eu já passei por situações até de comentar com a psicóloga, olha, nossa coordenadora falou para eu atender fulano também, porque ela acha que vai ser benéfico também. Ah, mas então você vai atender meu paciente? Sabe, assim, já tem um receio. Falo, não, calma, a gente vai atender junto, né? Eu quero saber dele porque é importante eu entender o que você está fazendo, o que você está trabalhando, porque a gente não vai trabalhar cada uma para um lado, porque senão o paciente vai ficar perdido também, né? Então, tem essa questão, assim, e aí isso é um processo que vai sendo conquistado também dentro das instituições, né? E aí, quanto mais profissional, por isso que eu falo muito que a gente precisa ampliar as nossas fontes de leitura, né? Porque quanto mais profissional a gente for, quanto mais a gente der conta de fazer um relatório estruturado, né, falando sobre aquele indivíduo com propriedade a partir de uma visão arte-terapêutica, né, porque a gente precisa entender, a gente não é psicólogo, a gente não é psiquiatra, a gente é arte-terapeuta, né? Então, assim, é importante a gente também construir esse linguajar para nós, né? Então, acho que esse é um desafio, assim, comunicar o que é arte-terapia. Então, eu sempre começo os meus atendimentos, os processos, perguntando, tá, quando eu falo para você que a gente vai iniciar hoje um processo arte-terapêutico, o que é que vem na sua cabeça? O que a gente vai fazer? Porque você já faz psicoterapia, né? Então, o que é arte-terapia? E aí surgem, falei que um dia eu vou publicar um livro, assim, com as respostas, porque surgem coisas maravilhosas, muito legais. E aí a gente começa a partir também do referencial que a pessoa traz, né? Então, isso é arte-terapia, a gente vai fazer isso, isso e isso. Uhum. A próxima pergunta ia ser exatamente sobre isso, mas você já respondeu, que é sobre se você já precisou defender a legitimidade da arte-terapia para outros profissionais, para a equipe, para a Já. família. O que você acha que funcionou? Assim, nossa, falei isso, deu certo. Eu não sei. Talvez seja isso que você disse de ir para cada pessoa. Eu acho que tem dois caminhos, né? Porque uma coisa é a gente explicar o que é arte-terapia. Então, tá, é um processo terapêutico cuja o meio de expressão são linguagens artísticas, né? E aí a gente vai alinhar as linguagens para a sua demanda. Mas tem também um outro lugar que é muito legal também, que é de apresentar a arte-terapia. Então, por exemplo, teve um caso que eu atendi de um adolescente que já estava na, sei lá, 7ª internação, não tinha 17 anos ainda, e aí nada resolvia, né? Então, saía e voltava para a internação muitas vezes, e aí a gente começou um processo arte-terapêutico também a pedido da minha coordenadora, falou, olha, já está aqui muitas internações, e aí foi um caso, inclusive, que eu tive muita resistência de aceitar, e falar, você jura, eu vou atender o fulano e tal. E foi um processo lindo, Bruno, sempre que eu falo, não queria, aí vira um dos processos mais legais que existem. E aí, então você vai aprendendo também que tá bom,
você está surgindo aí é porque tem uma função na sua vida também, né? Porque a gente, enquanto terapeuta, a gente também se transforma durante o processo terapêutico, né? Eu assisti uma mesa muito bonita sobre isso também no congresso ano passado da ATESP. Mas, e aí foi nesse processo, e era uma mãe também bastante adoecida, porque isso é uma característica das famílias que têm adolescentes psiquiátricos. É muito cansativo emocionalmente, é muito pesado ter um indivíduo psiquiátrico na família, então as famílias também são adoecidas, né? Assim como a gente fala das famílias que são codependentes quando a gente tem um transtorno de uso de substância, né? E aí eu pedi autorização, óbvio, né, para o paciente, falei, eu gostaria de apresentar o que a gente está produzindo para sua mãe. Até porque eu ia ter que fazer um pedido de material para ela, de foto, enfim. E aí, quando eu apresentei, foi muito interessante, porque parece que ela enxergou o filho dela nesse contexto, sabe? E aí ela falou assim, foi uma conversa muito emocionada, assim, né? Muito emotiva mesmo, porque ela chorou bastante. E aí a gente foi conversando, olha, o que o seu filho tem é possivelmente esse transtorno. A gente fala possível porque não se fecha o diagnóstico, né, antes dos 18. Então é por isso, olha, ele se sente dessa maneira, isso é uma resposta do transtorno, por isso que é importante esse tipo de acolhimento. E aí foi muito legal, porque não ficou só uma atividade de arte, né? Ficou terapêutico, inclusive, para a família, foi muito bonito, assim. Ai, eu tô emocionada, gente. 8 horas da manhã, você já tá me deixando emocionada, pelo amor de Deus. Vamos pro próximo bloco sobre Logo. Essa realidade cotidiana, né? Você trouxe tanta coisa que já respondeu várias perguntas ao mesmo tempo. Qual era a sua rotina como arte terapeuta dentro dessa clínica? Bom, lá, a função do arte-terapeuta principalmente é fazer grupo, né? Então, eu fazia um grupo que eu achava muito legal, que era o grupo de metas. Então, eram metas diárias para os pacientes dentro do tratamento, né? Então, a gente sempre avaliava a meta do dia anterior e fazia a meta do dia, assim, né? Então, tinha que ter a ver com os motivos de internação. E aí, isso era muito legal. E eu fazia também os grupos de arte terapia. Então, por dia eu fazia 5 grupos, Bruna. Isso era bem pesado. E aí, às vezes, fazia grupos livres, né? Que nem eu te falei, porque eles precisam também desse tempo livre, né? Senão nem fica terapêutico. E fazia os grupos de arte terapia e os atendimentos individuais. E aí tinha também as reuniões de estudo de caso, o momento de fazer evolução de pacientes, isso é muito importante. Até para a gente perceber o próprio processo. Então, tinha às vezes a gente relata, a paciente falou sobre, sei lá, uma questão, e aí eu gosto de destacar as frases, né? O que ele falou, como é que foi aquela fala. Eu acho que tem falas que são muito simbólicas, né? E aí, às vezes, você passa umas 2 ou 3 sessões e isso se conecta. Quando você relê a sua evolução anterior, você fala, nossa, então isso já estava ali, isso está sendo elaborado, né? Então, isso é muito legal, é importante a gente fazer evolução também. Acho que até no consultório, eu sempre tenho um caderninho, assim, para cada cliente no consultório, porque aí eu vou olhando também. Eu gosto muito de escrever, então eu vou lá fazendo os relatos das sessões, né? E eu acho que isso é muito importante, né? E aí é isso, os grupos, as atividades de reunião e as evoluções, assim, mais ou menos essa era, né? E os atendimentos individuais também, que não eram tantas vagas, mas por conta desse tempo dos grupos, né? Você falou dessa coisa da evolução e que também é um ponto, numa outra entrevista a gente falou bastante sobre a gente não estar preparada, a gente vai se preparando quando a gente entra no contexto, porque a gente não está preparada para as demandas burocráticas. E a pergunta é exatamente essa: quais demandas protocolares, burocráticas, de relatórios você enfrentou e como você lidou com essas demandas, que são muito técnicas, sem perder a essência da arte-terapia? Eu acho que a gente precisa ir pegando de outras fontes, assim. Então, se a gente não faz, alguém já fez,
Então, acho que é importante isso. Tem um modelinho que eu acho legal, que eu aprendi, inclusive, na clínica com um psicólogo lá do Rio de Janeiro, que é de uma outra unidade, que é o SOAP, né? Subjetivo, objetivo, analítico, né? Análise e o plano. Então, seguindo, eu gosto de seguir esse processo, né? Então, o subjetivo é aquilo que o paciente conta, né? Então, minha semana foi assim, 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 briguei com a minha mãe. O objetivo é aquilo que eu tô vendo, então o paciente tá nervoso, tá batendo a perna, quando fala da briga com a mãe, né? Então, eu acho que isso é importante também, a gente fazer essa leitura da expressão corporal do paciente, tá? O analítico é aquilo que eu vejo, então esse comportamento vem se repetindo, ou não, foi uma briga pontual, né, enfim. E o plano, o que eu vou fazer com isso na próxima sessão, né? Então, veio esse, sei lá, surgiu um vulcão, e aí esse vulcão, ele pode virar outras coisas, né, na próxima sessão, né? Então, acho que isso é importante, a gente olhar quem já faz, né? Então, não é a nossa área, mas, por exemplo, a terapêutica ocupacional, quem trabalha mais com reabilitação, né? A psicologia, né? A gente precisa ir bebendo dessas fontes e falando, não, até aqui é uma análise que eu dou conta de fazer, enquanto arte terapeuta. Daqui para frente, isso não é uma análise minha. Então, pronto, né? E aí a gente vai também criando esse instrumental, né? Acho que isso é importante, a gente ter esse lugar de criação também para uma função técnica, né? Perfeito, perfeito. Nossa, já você deu uma aula aqui em 2 minutos. Maravilhosa. Agora, pensando no futuro, você acha que daqui, sei lá, 10 anos, como você imagina a arte terapia daqui a 10 anos? No geral e talvez dentro desses contextos de hospital psiquiátrico. Olha, Bruna, eu tenho uma visão muito otimista em relação à arte-terapia, sabe? Eu acredito muito nesse processo que a gente está passando agora, que é de regularização da profissão, né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que, inclusive, isso tem que ser falado nos cursos de formação, né, da arte-terapia, de, olha, a gente ainda está no CBO, mas a gente tem ganhado espaço, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa abrir espaço, né? Nós não somos terapeutas ocupacionais, nós não somos psicólogos, nós não somos professores de arte, nós temos um campo a ser construído, né? E eu falo a ser construído porque eu vejo, assim, de quando eu entrei na formação até hoje, que tem aí uns 7 anos, mais ou menos, muitas coisas boas têm sido produzidas no campo da arte-terapia. A própria regularização da revista da TESP, que tem ficado cada vez mais acadêmica, e tem artigos muito legais, muito interessantes na revista, os blogs que estão saindo como Não Palavra, o grupo de estudos do GEPAM. Então, assim, eu acho que tem coisas, né, que estão sendo feitas na nossa área que são muito importantes, que estão nesse encaminhamento aí de uma regularização de uma profissão como um campo sério, inclusive como campo de pesquisa mesmo. Se a gente for pensar, assim, aqui no Sudeste, próxima de nós, né, não tem um curso de mestrado em arte-terapia, né, parece que tem um próximo ali na Unicamp, mas que também é só para psicólogos. Esse ano eu vi uma coisa muito legal, que eu fiquei muito tentada a fazer, que foi, desculpa, que foi uma residência na Unicamp, no laboratório de gênero, dentro da psiquiatria da Unicamp, para arte-terapeutas também. E aí eu fiquei muito feliz com isso, porque eu falei, cara, então é um campo que de fato está crescendo. Fiquei muito tentada a me inscrever, mas tinha que estar em Campinas, e aí eu não tenho essa disponibilidade de agenda, e não tem, assim, bolsa e tudo mais, então seria um processo voluntário. Mas mesmo assim, quem tiver disponibilidade, eu acho que é muito rico participar disso, sabe? Fiquei realmente muito tentada a me inscrever, né? Então, e tinha mais uma coisa que eu ia falar, que é a inserção da arte-terapia nos PICs, né?
Você sabe o que são os PICs, né? A PIC são os processos são lugares de terapias alternativas e integrativas, né, do SUS. Então, assim, a gente já está inserido no SUS, a gente já está inserido em clínicas, e aí cabe a nós agora, né, isso é um chamado para nós, colegas, botar o pezinho ali e falar assim, não, isso aqui é arte terapia, isso é da psicologia, isso é da neuropsicologia, isso é da psiquiatria, isso é de outros campos, mas a gente faz e produz conhecimento também, né? Então, isso é muito importante. É importante a gente ser plural e ser multidisciplinar, mas também é importante a gente escrever teoria, né? Isso foi uma coisa que eu sentia muita falta quando eu entrei na arte terapia, até por um viciozinho acadêmico também, mas eu sentia muita falta de ter bons artigos. Então, estudar transtornos de uso de substância. E aí o artigo que eu achava era descritivo. Tá, e aí, para onde vai esse artigo? Ela fez tudo isso, ela viu esse monte, ou ele, né, viu esse monte de símbolos ali, de produções, e não fecha, né? Não que a gente tenha que fechar, porque eu acho que o conhecimento, ele também vai sempre se construindo, mas eu preciso ter uma conclusão quando eu escrevo um artigo, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, assim, que eu vejo com muito otimismo, e eu sempre que eu posso, eu estou presente nos congressos e vou, acompanho também, porque a gente precisa estar atualizada, e é isso. Eu acho que a gente tem um caminho a ser trilhado bonito aí, sabe? Muito potente também. Se você pudesse deixar um conselho para as arteterapeutas que querem atuar dentro de clínicas psiquiátricas, qual seria o conselho? Nossa, Bruno, eu acho que estudar muito, sabe? Porque isso é muito importante. E também, eu acho que a gente precisa ser muito humilde, sabe? De olhar para aquele indivíduo com muita responsabilidade, com carinho, com afeto, sabe? Entender que aquele indivíduo está ali porque ele tem uma necessidade de estar ali, sabe? E sei lá, às vezes a gente faz umas atividades que para nós são muito simples e que isso movimenta assim, um conteúdo muito grande, e que é importante, né? Então, não sei, assim, eu não sou muito boa de conselhos, mas acho que é estudar, né? Bastante. E esse olhar sensível que você trouxe, né? De contexto, de alma mesmo. É isso. E agora, conta pra gente como que tá. Vou deixar seu contato aqui. Você atua atualmente com o quê? Como que as pessoas podem entrar em contato com você? Conta sobre o seu trabalho hoje. Faz a divulgação do seu trabalho. Tá. Eu tenho um horário meio reduzido de agenda para atendimento em consultório, mas eu faço ainda atendimento em consultório. A partir de abril, provavelmente, eu vou voltar com os círculos femininos, que são um grupo arte terapêutico que eu faço mensal, assim. Até tinha divulgado para você em janeiro, acabou não rolando em janeiro, mas ele vai voltar em abril. Hoje eu atuo nas casas terapêuticas, que é um programa do governo do estado, que trabalha com pessoas em situações de rua, né? Eu trabalho num complexo masculino, então hoje eu atendo majoritariamente homens adultos, que já passaram por alguma situação de vulnerabilidade por conta do uso abusivo de substâncias, né? Então já passaram por situação de rua, muitos deles já passaram por situação de cárcere também. E é um trabalho muito potente, também trabalho com grupos e com atendimento individual nessa casa. E as casas como o processo da casa não é da saúde mental, ele é do desenvolvimento social. Então, o intuito, né, o inicial do trabalho é fazer a reintegração total desse indivíduo na sociedade. Então, com trabalho, com estudo, com saúde mental também, né, e saúde integral, na verdade, né, não só mental, mas do corpo também, dentária, enfim, esse é o meu trabalho principal hoje.
E atendo em consultório em Pinheiros, tá bom? Geralmente às segundas-feiras ou à noite, a gente pode combinar essa disponibilidade de agenda. E eu acho que é isso, Bruna. Não, é isso nada, querida. A gente vai ter que marcar outro vídeo, outra entrevista pra você contar da experiência que você tá tendo agora. Que ela você joga essa bomba aqui agora pra mim. E ficamos todos com vontade de saber mais, entendeu? Que trabalho maravilhoso, Gabi. Que trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Né? A gente vai construindo também, né, Bruna? Eu acho que, pelo menos para mim, assim, o meu trabalho tem muito de quem eu sou, né? Então, assim, do que eu acredito, do que eu acredito enquanto enquanto vivência mesmo na sociedade, sabe? Eu acho que é importante a gente se colocar, trazer para esse lugar do autoral mesmo quem eu sou no meu trabalho, né? Então, é um trabalho que eu acredito bastante, tá bom? Muito obrigada. Eu que Entre em agradeço. contato. Esses contatos aí são as formas que as pessoas podem entrar em contato contigo, né, Gabi? Isso. Meu WhatsApp, meu Instagram e meu e-mail. Tá bom? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Bruna, pelo espaço. Parabéns pela ideia, porque eu acho que isso é um campo assim muito fértil de debates, né? Eu já te falei isso lá quando a gente se conectou a primeira vez, mas eu acho que é muito importante esse espaço para a gente falar do que é arte terapia, das possibilidades de atuação, do campo. Então, assim, é uma área muito plural que a gente precisa conectar e continuar construindo, né? Porque tem pessoas maravilhosas aí fazendo várias coisas maravilhosas. Então, a gente precisa comunicar isso para o mundo. Dizem que comunicação é a questão desse século, né? O mal do século agora. Então, assim, a gente precisa comunicar isso, o que a gente faz para o mundo, né? Perfeito. Não vou falar mais nada, que só isso daí, ó, já é uma finalização e tanto. Vou só encerrar.